concluir alguns pontinhos que restam ainda nesse capítulo. O mais relevante dos quais diz respeito à fórmula de Taylor com o resto de Lagrange, chamada aí resto de Lagrange. É o seguinte: a fórmula de Taylor consiste na expressão do acréscimo de uma função como parte de um polinômio mais um resto. Esse resto pode ser caracterizado de diferentes maneiras. Da maneira como nós fizemos aqui, o que foi dito a respeito do resto é que esse resto, quer dizer, quando você tem f de A mais H menos f de A é igual ao polinômio de Taylor em H mais um resto, o que nós dissemos aqui a respeito do resto é que o resto isso aqui é o polinômio de Taylor de grau n, menor do que ou igual a n, ou seja, a aproximação de ordem n. Então o que nós dissemos foi isso. Este fato corresponde a estender para n maior do que 1 aquilo que já é a definição, praticamente a definição de função derivável num ponto. Porque nós vimos aqui que a função é derivável num ponto quando essa diferença vai ser igual à derivada vezes h, que é um polinômio de grau 1 ou menor do que 1, né, mais um resto. E esse resto dividido por h tende para zero. Agora, existem diversas maneiras de exprimir, de dar estimativas para esse resto aqui. Uma delas, é o que está aqui na página 106 do livro, é o chamado... É igual a f de h. Tá certo. F de a mais h menos f de a seria só a parte não constante do polinômio de Taylor. Você tem razão. Então, essa maneira de olhar para que é chamada fórmula de Taylor infinitesimal destaca o fato de que esse resto é um infinitésimo de ordem maior do que n, quando o polinômio é de grau, a aproximação é de ordem n. Mas existem, como eu estava dizendo, várias maneiras de exprimir esse resto. Duas se destacam. Uma delas é o resto de Lagrange. Quer dizer, enquanto a expressão do resto como sendo infinitésimo, que aí continua sendo válida em todos os casos, é a extensão para a ordem n, para funções n vezes deriváveis num ponto, da mera definição de derivada, extensão da mera definição de derivada para funções de ordem n, a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange estende para funções n vezes deriváveis o teorema do valor médio de Lagrange. E existe uma terceira forma, que nós vamos ver quando estudarmos integrais, que é a fórmula de Taylor com resto integral. O resto expresso sob a forma de uma integral, nós vamos ver lá.
que também é muito interessante. Existem outras formas, mas são mais irrelevantes. Essas três são as mais interessantes. Muito bem. Então, nós vamos mencionar aqui a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. E aqui está enunciada da seguinte forma: seja f de AB em R uma função que é n vezes diferenciáveis derivável, estou falando de derivável e diferenciável com uma variável é a mesma coisa. Quando você for estudar funções de várias variáveis, é que derivável é uma noção muito mais fraca do que diferenciável. Diferenciável é isso aqui. E derivável é só que existe a derivada, mas aí não é a mesma coisa. Uma função n vezes derivável no intervalo aberto, uma função contínua quer dizer que ela é contínua no intervalo fechado, como antes a gente tinha visto no teorema de Lagrange. Então, nessas condições, f de B é igual a f de A mais f' de A vezes B menos A mais f duas linhas de A sobre 2 B menos A ao quadrado, mais, aqui seria f de terceira derivada dividido por fatorial de 3 vezes B menos A ao cubo, mais etc. Mais a derivada de ordem n no ponto A, num ponto intermediário C dividido por fatorial de n vezes B menos A elevado a n. Então, para algum C pertencente ao intervalo AB. Então, se você escrever B igual a mais H, então essa forma se escreve de maneira inteiramente equivalente como f de A mais H igual a f de A mais f' de A vezes H mais f duas linhas no ponto A sobre 2 vezes H ao quadrado mais etc. mais a enésima derivada no ponto intermediário vezes Hn. O ponto intermediário tradicionalmente é escrito como sendo um ponto da forma A mais θ H, onde θ é um número compreendido entre 0 e 1. Ok? Esse θ é estritamente maior do que 0 e estritamente menor do que 1, para assegurar que esse ponto aqui é um ponto do interior do intervalo AD. Ok? Bom. Oi. ¿Por qué las derivadas están definidas en A? Porque todas las derivadas están definidas en el punto A. Todas as derivadas são tomadas no ponto A. É. Tem razão. Tem razão.
Ok. Obrigado. Bom, então esse teorema vai surgir somente uma vez nas nossas considerações, logo mais, quando nós quisermos fazer uma estimativa do grau de proximidade das soluções aproximadas de uma equação usando o método de Newton. Então, para demonstrar esse teorema, então você introduz uma função assim, φ de x, uma função auxiliar, que vai ser igual a f de b menos f de x menos f' de x vezes b menos x menos f duas linhas de x sobre 2 vezes b menos x ao quadrado menos etc. menos, vai aqui a próxima parcela seria f 3 linhas de x sobre fatorial de 3 vezes b menos x ao cubo, menos aqui aparece, vou escrever aqui, até n menos 1 derivada do ponto dividido fatorial de n menos 1 vezes b menos x elevado a n menos 1, menos, aqui aparece o k sobre fatorial de n vezes b menos x elevado a n. Onde esse k é escolhido, onde k é escolhido de tal modo que o φ de b seja igual a φ de a. Não, desculpe. φ de b não. φ de a seja igual a zero. Então é muito fácil obter esse k. É só fazer x igual a e ter uma equação do primeiro grau, tira o valor de k e tem o valor de k. Então, de tal modo que o φ de A seja igual a zero. Porque o φ de B igual a zero já está evidente pela próxima maneira como o φ foi definido. O φ de B é automaticamente igual a zero. Eu ia botar φ de A igual a φ de B igual a zero, mas não há necessidade de pôr φ de B igual a zero. Muito bem. Então, o que é que a gente observa? Então, essa é uma função diferenciável e a sua derivada, quando você for calcular a derivada dessa função, aí vai ter um monte de cancelamentos. Aqui, por exemplo, a derivada de um produto. E a derivada do primeiro fator vezes o segundo, mais a derivada, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo fator é menos 1. Por causa desse menos 1, ele vai cancelar com a derivada aqui, do f' de x. Então, você vai ter um monte de cancelamentos. Então, é o que se chama uma soma telescópica, que no fim vai dar k, tem sempre duas coisas que não cancelam, k menos a derivada de ordem n no ponto x, dividido por fatorial de n menos 1, vezes b menos x elevado a n menos 1. Então, isso dá a derivada. Então, como você tem aqui uma função φ de A igual a φ de B igual a zero, implica que existe um C no intervalo aberto AB, de tal modo que φ' de C igual a zero. Φ' de C igual a zero significa que f, a enésima derivada de f no ponto C é igual a k, que é o numerador igual a zero.
Ok? Então, com esse fato, a gente tem a demonstração do teorema. Porque é só, dessa forma aqui, que é a mesma coisa que aquela outra. É só lembrar que o φ de A é igual a zero. Como φ de A é igual a zero, quando eu fizer x igual a A, eu vou obter aqui que o φ de A é igual a zero, então eu posso passar todos esses termos para o primeiro membro, então fica o f de B igual a f de A mais f' de A vezes B menos A, mais etc., que é exatamente a fórmula aqui, quando eu faço x igual a A. Então, isso demonstra o teorema de Taylor, a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. E então isso eu vou usar exatamente para obter uma estimativa de como é que são reduzidos os erros com as aproximações. Quando você tem uma função que você quer achar uma raiz dessa equação f de x igual a zero, nós vimos que o que a gente faz é considerar xn mais uma sequência em que x começa num ponto qualquer e xn mais 1 é igual a xn menos f de xn dividido por f' de xn. É isso o processo iterativo que conduz quando o xn converge, então o limite do xn é uma raiz da equação f de x igual a zero. Esse é o método de Newton. Muito bem. O que eu quero saber é como é que eu posso comparar o erro cometido. Digamos que a equação, que essa solução seja, a raiz seja A. Então eu quero saber qual é o erro, comparar o erro cometido numa aproximação com o erro cometido na aproximação seguinte. Eu quero comparar xn mais 1 menos A com xn menos A. Isso aqui de um lado, isso aqui do outro. Eu quero comparar. E a ideia é mostrar que a ordem de grandeza dessa diferença xn mais 1 menos A, quer dizer, o erro cometido no passo seguinte ao enésimo passo, é menor do que esse aqui ao quadrado, multiplicado por uma certa constante, que a gente vai ver. Mas em certos casos simples, essa constante é 1. Então, quando a gente tem que essa ordem de grandeza dessa diferença, é o quadrado dessa aqui. Agora, todo mundo sabe que o quadrado de um número menor do que 1 é menor do que o número. Então, quando você eleva 1/6 ao quadrado é 1/4, 1/10 ao quadrado é 1/100 e assim por diante. Ok. Então, para isso, eu vou utilizar a fórmula de Taylor só até a ordem 2, com o resto de Lagrange. Então, o que a gente faz é simplesmente o seguinte. A gente escreve que o zero é igual a f de A. Então, eu vou tomar a fórmula de Taylor a partir do ponto xn, não a partir do ponto A. Quer dizer, eu tenho a parte do xn e vou para o A. Então, o acréscimo é xn menos A, ou A menos xn. Então, eu parto do ponto xn, mais a f' no ponto xn multiplicado por A menos xn, podia botar xn menos A menos xn, que é o acréscimo que eu dou quando eu ponto do xn para o ponto A, mais f duas linhas no ponto xn dividido por fatorial de 2, que é 2 mesmo, mas não no ponto xn, mas num ponto intermediário, d. Eu vou chamar de d porque o c vai aparecer no exemplo, que é raiz enésima de c. Então,
multiplicado por A menos xn ao quadrado. Onde esse C aqui, C entre A e xn. Eu não vou escrever o intervalo A, xn, porque eu não sei se o A é menor do que o xn ou o A é maior do que o xn. Então, eu digo que um C está entre A e o xn. Quer dizer, é maior do que o menor dos dois e menor do que o maior. Então, essa é a fórmula de Taylor com o resto de Lagrange que eu vou utilizar para fazer a estimativa que eu quero fazer. Então, aqui eu tenho o seguinte. A minha ideia é comparar xn mais 1 menos A com xn menos A. Agora, xn mais 1 é isso aqui. A informação da qual eu preciso está toda aí nessa equação, só que eu preciso escrevê-la de uma forma mais clara para os meus propósitos. Então, eu vou escrever ela assim. F' de xn vezes xn menos f de xn. Aqui, se eu fizesse essa multiplicação, ia aparecer f de xn menos f' de xn vezes xn. E é o contrário disso. Então, eu passo para um lado, para o outro lado da igualdade e fica assim. É igual não, eu vou escrever menos aqui. Menos f' de xn multiplicado por A, quer dizer, eu troquei o sinal porque eu mudei de membro. É igual a f duas linhas no ponto D dividido por 2 vezes A menos xn ao quadrado. Agora eu divido tudo por f' de xn, supondo que a função tem uma derivada diferente de zero em todos os pontos. É o que nós vamos ver aqui. Por enquanto, vamos fazer todas as contas sem fazer hipótese. Depois eu ponho a hipótese. Dividindo por f' de xn, fica xn. Vou escrever aqui do lado. Xn menos f de xn. Olha como fica sobre f' de xn. Já está na forma que eu quero. Tá? Menos A, porque eu dividi por f' de xn. Aqui é o erro cometido na n mais 1ésima. Isso aqui é o xn mais 1. Xn mais 1 menos A é igual a f duas linhas de D dividido por 2 vezes A menos xn ao quadrado. Então, isso aqui já dá uma ideia de como é que a proximidade dos valores xn em relação ao objetivo A varia com n. Quer dizer, da próxima, xn mais 1 menos A é igual a f duas linhas no ponto D sobre 2 vezes xn. Vou escrever xn menos A aqui, tanto faz, que eu estou elevando ao quadrado. Então, isso já diz, já dá uma ideia de como é que é? Fala mais alto, por favor. Ah, certamente. Certamente. Muito obrigado. Na fórmula de Taylor, con recto de Lagrange, podríamos partir nosotros del extremo del intervalo y calcular el otro extremo. O sea, sería simétrico. Uhum. Claro. Sem dúvida.
Porque qualquer ponto que você pegue aí é um extremo do intervalo que vai até aquele ponto. Então, aqui, obrigado. Então nós temos essa fórmula que é bastante informativa, que ela diz o seguinte: que se você tomar a distância de xn mais 1a é menor do que o que está escrito aí no livro, é a sobre 2b vezes xn menos a ao quadrado. Esse a é o extremo superior. Quer dizer, então, a derivada segunda tem sempre uma limitação. A derivada segunda, eu posso admitir que a derivada segunda depende continuamente, a função é de classe C2. É claro que nas aplicações a função é de classe Cn, C infinito, aliás. Então, as derivadas segundas são todas menores do que essa constante. E, por sua vez, a derivada primeira, em todos os pontos, é maior do que ou igual a b. Então, é preciso supor que a derivada primeira, isso aqui não acontece. A derivada primeira ser igual a zero. Que isso aí, essas coisas podem perturbar a convergência. Quer dizer, o teorema, ou melhor, o método de Newton não tem por objetivo provar que a equação f de x igual a zero possui solução. Não é essa a finalidade, não é esse o objetivo do método de Newton. O método de Newton é um método de natureza, digamos assim, prática. Não é bem prática, e tem importância teórica também. Admitindo que existe a solução, como é que eu chego a ela, como é que eu obtenho valores aproximados dessa solução? Então não vai ter, e nós já vimos aqui um exemplo em que o método de Newton não converge. São inúmeros exemplos, você pode fabricar exemplos à vontade. Mas se você tiver essas condições aqui, a derivada segunda limitada e a derivada por cima e a derivada primeira limitada por baixo, então o método converge e converge quadraticamente. Converge quadraticamente significa que cada aproximação é proporcional ao quadrado da aproximação anterior. Então aqui no livro está dado um exemplo em que da função f de x igual a x elevado a n menos c, onde você quer obter um x que seja a raiz n de c. Quer dizer, f de x igual a zero significa dizer que x é a raiz enésima de c. Então, como obter a raiz enésima de um número mediante o método de Newton? Se nós usarmos esse método para n igual a 2, a gente obtém o que os babilônios sabiam 1800 anos antes de Cristo. Quer dizer, se você começa com o número x0, você tem aqui a raiz quadrada de c, por exemplo. Você começa com um x0 maior do que c, então o método de Newton leva a seguinte: xn mais 1 é igual a... Você toma a diferença entre x0 é igual a xn menos... como é mesmo? Agora, de repente, me deu um branco. Começa com aí toma x0... Esqueci. Estou cansado de fazer isso, né?
Ninguém se lembra, não? Eu já fiz isso aqui 200 vezes. Se completa com um número maior do que C, aí você obtém uma sequência que converge para a raiz de C, de tal modo que cada termo é igual à média entre x0. Caramba. Ninguém se lembra disso? Que horror. Eu fiz isso aqui. Hein? No capítulo... Que besteira. Claro. Quando a gente se lembra de que idiota. Xn mais 1 é igual a xn mais a... que é a raiz quadrada de C, C sobre xn sobre 2. Então, quer dizer, você começa com um ponto x0 qualquer, aí você, que seja maior do que a raiz de C, cujo quadrado seja maior do que C, aí você divide C por xn, por x0. Depois você tira a média aritmética. Porque quando você divide, todos esses termos aqui, são C, se x0 é maior do que C, se você começa com um número que é maior do que a raiz de C, então o xn vai ser maior do que a raiz de C para todo n. Por quê? Porque a média geométrica desses dois números, xn e c sobre xn, qual é? Qual é a média geométrica desse número? É a raiz de c. A média geométrica é sempre menor, é sempre menor do que a média aritmética. Quer dizer, a média aritmética é sempre maior do que a média geométrica, de modo que esse número aqui vai ser sempre maior do que a raiz de c. Ok? Então, você faz isso, você obtém uma sequência decrescente, e é claro que se essa sequência decrescente, se todos os termos são maiores do que a raiz de C, ela é uma sequência decrescente limitada. Como é uma sequência decrescente limitada, ela converge, e o limite tem que ser a raiz de C, porque se você passar o limite aqui, fica, o limite é igual ao limite mais C sobre o limite. E isso aqui dá L2 igual a C. Da L2 igual L2 mais, passando o limite, fica L igual a L mais C sobre L. Multiplicando por L, fica L2 igual a L2 mais C. Como é que é? Ah, faltou o 2 aqui. Ah, bom. Aí fica L igual a L sobre 2. Não. Fica L igual a L2 mais C sobre 2L, não é isso? Isso aqui vai dar L2 igual a L2 mais C sobre 2. Então, não. A bobagem. Isso aqui dá imediatamente que L2 igual a C e pronto. Eu estou... Bom, então esse é o método de Newton. É claro? Pô, que besteira, isso aqui é coisa de criança, né?
Pronto. Eu queria logo terminar esse capítulo, porque nós estamos começando o último mês de curso, e o último mês nós temos 2 capítulos aqui, que são a integral de Riemann e as séries de potência. Série de funções, e mais particularmente série de potência. Desculpe as minhas hesitações de natureza absolutamente inexplicável. Vamos falar da integral de Riemann. A integral de Riemann, que nós vamos estudar, é a integral de uma função de uma variável. Inicialmente, nós vamos supor que se trata de uma função definida num intervalo fechado, limitado, e essa função é menor do que uma constante, ou seja, é uma função limitada. Nós não vamos exigir que essa função seja contínua e muito menos que ela seja diferenciável. É uma função limitada apenas. Depois, em seguida, nós vamos procurar situações que asseguram que essa função limitada, de fato, possui uma integral. Nós queremos definir a integral dessa função no intervalo AB, que vai ser um número real. Essa integral, a ideia da integral é simplesmente, foi inicialmente o seguinte: se você tem o gráfico da função, se aqui estão os pontos A e B, então a integral é a área compreendida entre o gráfico da função e o eixo do x. Supondo que a função é positiva. Se a função é negativa, nos pontos em que ela é negativa, essa integral vai dar negativa, mas o significado geométrico da integral é esse. E é uma coisa fantástica, das maravilhas do cálculo, é que, embora a noção de área seja uma noção completamente diferente da noção de tangente de uma curva, a área de uma figura e tangente de uma curva, aparentemente são 2 noções inteiramente diferentes uma da outra. Pois bem, o que o cálculo diferencial e integral mostrou é que o cálculo diferencial se refere a tangentes a uma curva, o cálculo integral se refere a áreas. Então, o teorema fundamental do cálculo, que nós vamos provar logo em seguida, ele diz que essas 2 coisas estão inteiramente relacionadas, a ponto de você, para poder calcular a integral, ou seja, a área de uma figura, você precisa calcular uma função que seja a derivada da função f. Ou melhor, uma função cuja derivada seja a função f. Ok? Então esse é o ponto que a gente tem, ponto de partida, para despertar possivelmente o interesse pelo assunto, porque a integral se refere a áreas, a derivada se refere a tangentes, e essas 2 coisas estão inteiramente relacionadas, o que não era de se esperar, pelo menos até os pioneiros do cálculo diferencial e integral começarem a expor suas ideias. Os pioneiros foram Fermat e Descartes na França e Newton na Inglaterra e Leibniz na Alemanha. Essas pessoas trabalharam mais ou menos na mesma época, com pouca diferença de um para o outro, e desenvolveram essas ideias. E Riemann veio bem depois, porque foi a pessoa que colocou todas essas noções dentro de um esquema bem organizado e sistemático. Depois, com o prosseguimento, o desenvolvimento da matemática, surgiram noções mais refinadas da ideia de integral, que permite atribuir o sentido a uma integral, mesmo para funções que são, do ponto de vista de Riemann, não integráveis. Eu me refiro à integral de Lebesgue.
que foi inicialmente introduzida por Borel, que é outro francês, e o Lebesgue tem essa noção de integral, que é mais geral do que a integral de Riemann, no sentido de que permite calcular a integral de funções que não são integráveis segundo Riemann. Mas quando a função é integrável segundo Riemann, então as duas noções coincidem. Aí devo mencionar também nessa ordem histórica, anterior a Riemann, um matemático francês chamado Cauchy, que deu um passo importante para o desenvolvimento dessas ideias. Muito bem. Então, a ideia é essa. A toda função limitada, atribuir, ou pelo menos a um grupo de funções, a categoria de funções limitadas, atribuir um significado para a integral, de tal modo que a integral de soma de duas funções seja a soma das integrais. Integral do produto, não. Do mesmo modo que a derivada do produto não é o produto das derivadas, a integral do produto não é o produto das integrais. Muito bem. Então, como é que a gente começa? Para calcular a área, já se sabia desde tempos muito, muito antigos que o valor da área de uma figura, já desde Arquimedes, com a área do círculo, é um número que é aproximado pelas áreas de polígonos inscritos na figura. Eu estou fazendo polígonos assim porque, para simplificar as coisas, a gente considera polígono só com os lados paralelos aos eixos. Então, para cada polígono inscrito na figura, por exemplo, no caso do círculo, você tem um valor aproximado da área. O que Arquimedes fazia era considerar polígonos regulares inscritos na circunferência. Toma uma circunferência, toma um triângulo equilátero, depois um hexágono, e polígonos que aproximam cada vez mais da circunferência, vai dobrando o número de lados e você vai obtendo valores cada vez mais aproximados. Muito bem, então para isso, se nós queremos calcular a área compreendida pelo gráfico da função e o eixo do x, a gente considera polígonos inscritos aqui. Esses polígonos eu vou considerar somente polígonos inscritos que têm os lados paralelos aos eixos, ou seja, a reunião de retângulos verticais adjacentes. Se eu considerar polígonos inscritos apenas, eu tenho uma aproximação por falta, ou seja, uma integral em uma área interior. Mas eu posso considerar também polígonos que contêm o gráfico da figura. Então, é aproximação por excesso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para cada parte, toda vez que eu tenho uma função aqui, limitada, vamos dizer que é o seguinte, em vez de colocar aqui, assim vou escrever que essa função cumpre, para todo x pertencente a B, essa função tem os valores compreendidos entre um valor m pequeno e um valor m maiúsculo. Não é necessariamente o ínfimo nem o supremo, é simplesmente está compreendido entre esses dois valores. Para isso, eu vou querer a ideia, dar um significado preciso à noção de valor aproximado dessa área. Então, para isso eu preciso da noção de partição. Uma partição do intervalo AB é um conjunto finito de pontos T0, T1, T2, etc., TK, com as seguintes convenções. Primeiro, esses números estão em ordem, são numerados em ordem crescente. Eu posso sempre fazer isso. Eu escolho a numeração de modo que o T0 seja menor do que o T1, T1 menor do que o T2, etc. E outra coisa, o T0 tem que ser igual ao A e o TK tem que ser igual ao B. Quer dizer, o menor deles é A e o maior é B. Isso é uma forma, então a partição
é o conjunto T0, T1, etc., TK. Só que eu escrevo assim, mas eu quero dizer que essa notação significa que eu escolhi a numeração de modo que ele fique em ordem. Isso é o que se chama uma partição. Então, quando você tem outra partição Q, se Q, por exemplo, contém P, então você diz que Q refina P, que é uma partição mais fina do que a outra. O que quer dizer uma partição mais fina? Quer dizer, geometricamente, quer dizer, eu tenho um intervalo AB, eu tenho uns pontos. Uma forma de fazer a partição é dividir o intervalo em partes iguais, mas não vou querer dividir em partes iguais necessariamente. Os números podem ser distribuídos à vontade. Então, esse aqui seria o T0, esse aqui seria o T1, T2, etc., TK menos 1, e o B é o TK. E aqui é o TK menos 2. Isso é uma partição do intervalo AB. Cada um desses intervalos, TI menos 1, TI, é o que se chama o intervalo da partição. Uma partição refina a outra quando ela contém todos os termos da outra e mais possivelmente alguns. Quer dizer, se eu acrescento mais alguns pontos aqui na partição, então eu obtenho uma partição que refina a outra. Quando a original é um subconjunto da nova partição. É claro que quando você tem os intervalos da partição, se você somar TI menos 1, vai dar B menos A. A soma dos comprimentos do intervalo da partição é igual ao comprimento do intervalo. Muito bem. Aqui esse capítulo começa com as recordações a respeito de sup e ínfimo, mas vamos passar por cima disso, porque isso é uma coisa que já foi mencionada, é só para reforçar as coisas, acrescentar alguns detalhes. Quando a gente for precisar, eu menciono. Muito bem. Então, quando se tem uma partição do intervalo, a cada partição do intervalo corresponde a soma superior e a soma inferior. Bem entendido. Dada uma função limitada, a cada partição corresponde a soma inferior da função relativamente àquela partição e a soma superior da mesma função relativamente àquela partição. A soma inferior, quando a gente está considerando sempre a mesma partição, não precisa botar o P. Ou melhor, sempre a mesma função, não precisa botar o F, basta botar o P. Soma, eu fixo uma função e vou considerar diversas partições, nós chamamos só de F de P. Isso aqui é a soma de MI vezes TI menos TI menos 1. I igual a 1 até K. Onde P é essa partição aqui. E o que é MI? MI, minúsculo, é o ínfimo de f de x, quando o x está no intervalo da partição, no iésimo intervalo da partição. Essa aqui é a soma inferior relativa àquela partição. Do ponto de vista geométrico, aqui eu tenho o intervalo AB,
vamos fazer uma coisa assim. Então eu tenho a partição, que são os pontos da partição, T0, T1, T2, T3, T4, T5 é o B. Isso significa, essa soma aqui, o ínfimo, nesse caso essa função é crescente, o ínfimo é o valor da função no extremo inferior do intervalo. Então isso aqui são, cada parcela da soma inferior é a área do retângulo, a base vezes a altura. A base TI menos TI menos 1, TI menos 1 aqui o TI. Então TI menos TI menos 1 é a base e o IMI é a altura. Ok? Então, essa soma inferior significa a área de um polígono retangular, um polígono formado por uma reunião de retângulos justapostos, polígono retangular inscrito no gráfico da função. Ok? Então, isso aqui é uma soma inferior. Analogamente, nós temos a noção de soma superior da função f relativamente à partição P. Soma superior relativamente à função P é a soma de M maiúsculo de I vezes TI menos TI menos 1. Que corresponde a soma das áreas desse retângulo, ou seja, a área do polígono retangular que é circunscrito ao gráfico da função. Essa é a soma superior. É evidente que para cada partição a soma inferior é menor do que ou igual à soma superior. Que, por sua vez, se a função tem os seus valores compreendidos entre M minúsculo e M maiúsculo, isso aqui é menor do que ou igual a M maiúsculo vezes B menos A, isso aqui é maior do que ou igual a M minúsculo vezes B menos A. Então, essa é a noção de soma inferior e soma superior da função. Então, do mesmo modo que quando você quer saber qual é a área ocupada por um apartamento, digamos, você tem duas áreas aí. Você tem uma área interna e você tem a área externa. A área interna é a área que você conta dentro das paredes. E a área externa você inclui também as paredes. Então, você tem uma área maior, a área externa, que não é considerado o terreno em volta, não é só a casa mesmo, mas inclui as paredes. Então você considera, para cada função limitada, tem sentido falar na integral inferior da função no intervalo AB e a integral superior da função no intervalo AB, que dá um trabalho danado de você convencer a pessoa que está digitando o livro que isso aqui não é menos A. Essa barrinha pertence ao sinal de integral e não ao número A, a letra A. A integral inferior vai ser o sup para todas as partições AB da soma das somas inferiores. E a integral superior vai ser o ínfimo para todas as partições das somas superiores. Sempre que está subtendido a que tem uma função f aí, que quando for preciso a gente bota a função. Então essa é a soma inferior e a soma superior. É claro que cada soma inferior é menor do que ou igual a cada soma superior, relativamente à mesma partição. Aqui, nessa desigualdade, é essencial colocar o P aqui. Né? Para poder dizer que eu estou comparando a soma inferior com a soma superior,
da mesma partição. Embora, nós vamos provar daqui a pouco, que qualquer soma inferior é menor do que ou igual a qualquer soma superior, mesmo que seja de outra partição. Mas o que é imediato, o que é óbvio, é isso aqui, porque é claro que o M minúsculo é menor do que ou igual ao M maiúsculo. Muito bem. Então, isso aqui são a integral superior e a integral inferior da função, que um é sempre menor do que ou igual ao outro. Quando essas duas integrais são iguais, a gente diz que a função é integrável. Quando a integral é inferior é igual à integral superior, e nesse caso a gente representa simplesmente dessa forma, sem sinal, sem a barra inferior e sem a barra superior, e chama isso aqui de integral da função. Exemplo. O exemplo mais escandaloso assim, de uma função que o integral inferior é menor do que a integral superior é uma função f, digamos, do intervalo 0, 1 em R, f de x é igual a 0 se x é irracional ou racional, por exemplo, e igual a 1 se x não é racional, portanto é irracional. Vamos ver aqui também. Se x pertence ao intervalo 0, 1 menos os racionais. Se x é irracional, vou escrever aqui. Essa função não é integrável por uma razão muito simples, porque todas as somas inferiores são 0 e todas as somas superiores são 1. Porque em qualquer intervalo tem sempre números racionais e números irracionais. Então, quando eu considerar a soma, o ínfimo da função naquele intervalo, esse ínfimo é sempre 0, porque aquele intervalo contém números racionais. Então, isso aqui é sempre 0, então todas as somas inferiores são 0. Por outro lado, todo intervalo contém números irracionais, portanto, todas as somas superiores são iguais a 1, porque é a soma dos comprimentos dos intervalos da partição. Então, todas as somas vai dar igual ao intervalo total, que é o intervalo 0, 1. Então, a integral de 0 a 1 desse x aqui, dx, se for a integral superior ou igual a 1, e a integral inferior é 0. Agora nós queremos ver quando é que uma função é integrável, quando é que a função não é integrável, quais são as propriedades da integral. Depois nós vamos ver uma condição necessária e suficiente para que uma função seja integrável. Bom, primeiro a gente vê o que é que acontece quando nós refinamos uma partição. Primeiro teorema. Se a partição Q refina P, então a hipótese inicial seja
P e Q partições do intervalo AB e F e AB em R limitada. Então, se Q refina P, então a soma inferior relativamente a Q, a Q, por exemplo, a P é menor do que a Q. Quer dizer, quando se refina uma partição, as somas inferiores não diminuem, ou aumentam ou ficam como está. Assim, eu dei o exemplo de uma função não integrável, mas o exemplo mais banal de uma função integrável é uma função constante. Se f é constante, se uma função é constante igual a C em todos os pontos do intervalo AB, então a sua integral, ela é integrável e a sua integral é igual a C vezes B menos A. Por quê? Porque toda soma inferior é igual a C, todo ínfimo é igual a C, todo supremo é igual a C em qualquer intervalo, e toda soma inferior é igual a C vezes B menos A, e toda soma superior também. De um modo geral, quando se refina uma partição, então as somas inferiores não diminuem, quer dizer, ou aumentam ou ficam como está, e a soma superior não. Falando assim, mais grosseiramente, as somas inferiores aumentam e as somas superiores diminuem. Mas o correto é dizer as somas inferiores não diminuem e as somas superiores não aumentam. É claro que eu tenho uma partição P, por exemplo, é formada pelos pontos T0 igual a A, o caso mais simples de refinar a partição é só tomar P igual a P reunido com um ponto S, por exemplo. Significa... Essa é a maneira mais simples de você refinar uma partição, é acrescentar um ponto. Significa que eu tinha aqui uma partição e eu acrescentei um ponto S em algum lugar. Quando eu faço isso, a soma inferior, eu obtenho uma partição Q, cuja soma, se eu tomar a soma inferior de Q menos a soma inferior relativamente a P, vai ser simplesmente esse S. Esse S é um ponto que está entre, digamos, TI menos 1 e TI. Então, quando eu faço essa diferença, quase tudo cancela, só fica o ínfimo da função M no intervalo. O ínfimo essa diferença aqui, essa partição Q tem os mesmos termos que a partição P, com exceção do seguinte fato. Aqui o TI menos 1 TI, esse intervalo original ficou decomposto em TIS
TI menos TI menos 1, que é o comprimento do intervalo original, é igual a TI menos S mais essa diferença é TI menos S mais S menos TI menos 1. Ok? Então, nessa soma aqui, vai aparecer, vamos chamar de M' I menos 1 e M' o ínfimo da função f nesse primeiro intervalo e no segundo intervalo. O que acontece é o seguinte, é que o ínfimo da função de f, quando x pertence ao intervalo ti menos 1 a ti, quero comparar com o ínfimo de f de x, quando x varia em ti menos 1 até s, e o ínfimo de f de x, quando x varia de s até ti. Seria interessante que se o ínfimo aqui, bom, eu tenho uma notação mais resumida aqui, que é muito mais simples, que eu vou adotar aqui. Então eu tenho o ponto S, que está entre TI e TI menos 1. Então eu vou fazer o seguinte, sejam M' e M duas linhas, os ínfimos das funções da f nos intervalos tj, ti menos 1 s e s ti menos 1. Então, M' é o ínfimo da f de x, quando x está entre ti menos 1 e s. E M duas linhas é o ínfimo de f de x, quando x está entre S e TI. Muito bem. É claro que, como isso aqui é uma parte de TI menos 1 TI, isso é maior do que ou igual ao MI. MI é esse MI daqui, da definição. É o ínfimo da função no intervalo ti menos 1 ti. Ok? Porque quando você diminui o conjunto, o ínfimo aumenta ou fica como está. Quer dizer, você pensa numa função assim. Aí você pega o ínfimo dessa função nesse conjunto aqui, o ínfimo é esse ponto aqui. Agora, se eu pego um subconjunto, esse conjunto aqui, o ínfimo dele é maior. Quando você toma um subconjunto, o ínfimo aumenta, ou fica como está. E quando você toma o sup, é o contrário. Então, isso aqui vai ser maior do que MI. Agora, a parcela correspondente dessa soma Q em SQ é S, a soma relativamente a Q, menos a soma relativamente a P, vai dar o M' vezes TI menos 1 vezes TI menos S mais M duas linhas, peraí, o que que diz?
não, isso aqui é M duas linhas, mais M' TIS menos TI menos 1. Menos MI vezes TI menos 1, TI menos TI menos 1. Então, essa que é a relação que assegura a validez da minha afirmação acima. Quer dizer, quando eu subtraio essa soma inferior menos essa soma inferior daqui, todas as parcelas se cancelam porque são as mesmas parcelas que ocorrem aqui e aqui, com exceção de uma. Quer dizer, o que era um único intervalo, TI menos 1 até TI, quando eu acrescentei o ponto S, ele se transformou em dois intervalos. Então, na partição Q, eu tenho dois intervalos, um que vai de TI menos 1 até S e outro que vai de S até TI. Então, você tem o ínfimo da função no primeiro intervalo e o ínfimo da função no segundo intervalo. Então, essa é a parte da parcela, que sobra, que não tem correspondente na outra partição. Enquanto na outra partição é uma parcela só. MI vezes TI. Agora, essa diferença aqui é positiva, porque cada uma dessas parcelas aqui, se você somar as duas parcelas, vai dar exatamente TI menos 1. Agora, esse M' aqui, o M duas linhas, todos são maiores do que ou iguais a MI, porque são ínfimos num subconjunto. Tá certo? Então, isso aqui é maior do que ou igual a MI. Não sei por que eu botei colchete aqui. Faz mal. De qualquer modo, eu vou botar aqui. Vamos ver. Então, esse M duas linhas é maior do que ou igual a MI. O M' também é maior do que ou igual a MI. Então, todas essas parcelas são maiores do que... Esses fatores aqui são maiores do que MI. Então, essas duas primeiras parcelas aqui, quando somada, dá maior do que ou igual a MI, multiplicado pela soma dessa aqui, TI menos S, mais S menos TI menos 1, TI menos 1, TI menos TI menos 1. Ok? Então, essa soma aqui é maior do que essa parcela. Então, essa diferença é maior do que ou igual a zero. Ok? Então, quando você acrescenta um ponto na partição, a soma inferior aumenta ou fica como está. Ah, mas você vai dizer assim, bom, mas uma partição que refina a outra não é só por um ponto, mas ela obtém-se a partir da outra mediante acréscimo de vários pontos. Mas aí eu acrescento um de cada vez. Cada vez que eu acrescento, aumenta a soma. Acrescento 2, acrescento 3, etc. Então, quando uma partição refina a outra, as somas inferiores não diminuem. E as somas superiores não aumentam a mesma demonstração. Análogo, quer dizer, a questão do sup. Quando você toma o sup de um subconjunto, é menor do que ou igual ao sup do conjunto todo. Ao contrário do ínfimo, que é maior do que ou igual ao ínfimo do conjunto todo. Bom, então... Aí, agora a gente tem como consequência aquilo que eu afirmei antes, que se você toma duas partições quaisquer, toda soma inferior de uma é menor do que toda soma superior da outra. Então, para quaisquer partições P e Q do intervalo AB, tem-se
a soma inferior de F relativamente a P é menor do que ou igual à soma superior de F relativamente a Q. Aí não precisa ser a mesma partição mais. Por quê? Porque existe uma partição que refina P e Q simultaneamente. É a reunião. A reunião de P com Q. O que é a reunião de duas partições? Claro, uma partição é um conjunto finito de pontos. Então é a reunião dos dois. Então a partição que refina P e refina Q. Refina ambos. Então a soma inferior de F de P é menor do que ou igual à soma inferior de F relativamente a P com Q. Porque quando eu refino, eu aumento as somas inferiores. E, por sua vez, é menor do que a soma superior de F relativa a P. Por quê? Porque agora eu estou na mesma partição. Tem a soma inferior e a soma superior da mesma partição. Então, o ínfimo e o sup são no mesmo conjunto. Então, você tem esse aqui menor do que esse, que, por sua vez, é menor do que... Porque P reunido com Q refina aqui. Então, toda soma inferior é menor do que toda soma superior. Consequentemente, a integral inferior de qualquer função é menor do que ou igual à integral superior. Tem que ser, né? Senão o nome estava errado. A integral inferior é menor do que ou igual à integral superior, porque isso aqui é o sup das somas inferiores, isso aqui é o ínfimo das somas superiores. E cada soma inferior é menor do que ou igual a cada soma superior de qualquer partição. Então isso aí é uma consequência do fato anterior. Então, não só isso, mas todos eles aqui são maiores do que ou igual a m vezes b menos a, e esses aqui todos são iguais, menores do que ou iguais a m vezes b menos a. Onde m é qualquer... Então, isso aqui. Então, vale essa dupla desigualdade aí. Tem mais um corolário que diz o seguinte: o corolário diz o seguinte: se eu fixar uma partição P0 e considerar apenas as partições que refinam P0 e não considerar todas, mas restringir a minha atenção às partições que refinam P0, eu obtenho o mesmo resultado para integral inferior e integral superior. Isso resulta imediatamente do que nós acabamos de ver, porque se eu tiver somente partições que refinam P0, então a integral inferior e a integral superior desses dois conjuntos dão o mesmo resultado. Isso aí resulta imediatamente do que nós acabamos de ver. Essa é uma observação banal. Agora, o interessante é o que está chamado aqui a condição imediata de integrabilidade. Condição imediata significa é uma consequência banal da definição, mas que é útil porque essa condição imediata vai conduzir
ao teorema central, que é condição necessária e suficiente para que uma função seja integrável. E essa condição foi obtida por Cantor. A condição necessária e suficiente de integrabilidade diz respeito a conjuntos de medida nula, que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, então a condição de integrabilidade, condição imediata, é a seguinte: considera uma função limitada. As seguintes afirmações são equivalentes. Primeiro, f é integrável. Segundo, para cada epsilon maior do que zero, mais ou menos, não é à toa que eu chamo aí de condição imediata, porque essas coisas são mais ou menos óbvias, mas tem que deixá-las explícitas. Existem partições Quer dizer, existe uma partição P e uma partição Q, tal que a soma superior relativamente a Q menos a soma inferior relativamente a P é menor do que epsilon. E a terceira condição, que para todo epsilon maior do que zero, existe uma partição única, não sei como é que eu chamo, é P, Q ou R. Basta P. Existe uma partição P Bom, então essas três condições. A diferença entre a segunda e a terceira, é claro que aqui a terceira é muito mais restritiva, muito mais exigente do que a segunda. É a mesma partição. Então, para mostrar que essas condições são equivalentes, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar na reta aqui as somas inferiores. E aqui em cima as somas superiores. Então essas somas inferiores formam um conjunto, digamos, eu vou chamar de sigma pequeno, e a soma superior eu vou chamar um conjunto que eu vou chamar de sigma maiúsculo. Então toda soma inferior é menor do que toda soma superior, de modo que esse conjunto fica aqui. Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho o sup desse conjunto sigma. O sup desse conjunto sigma é a integral inferior de f. Aliás, tem uma observação seguinte, quando a gente considera integral de f de x dx, é uma notação meio carregada,
é a mesma coisa que se eu chamar f, integral de f de y, de f de z, dz, esse x aí não significa nada. Então eu podia simplesmente escrever que é a integral de a b de f. Pronto, é a mesma coisa. O que importa é a função. O nome da variável é irrelevante. Então por que eu escrevo x? É só para complicar a vida de vocês? Não, é porque mais tarde a gente vai fazer mudanças de variáveis e integrais. Logo em seguida. Então, para fazer essa mudança de variável, é bom que esteja uma variável escrita ali explicitamente para saber como é que é a mudança que a gente vai fazer. Só por isso. Então, aqui, por exemplo, você tem um conjunto que é o conjunto de todas as somas inferiores e o supremo desse conjunto é a integral inferior. Aqui você tem o conjunto de todas as somas superiores e o ínfimo desse conjunto das somas superiores é a integral superior de f. É claro que a integral, todas as somas inferiores são menores do que todas as somas superiores. Quando é que a função é integrável? Quando o sup desse conjunto é igual ao ínfimo desse conjunto. Quando o sup de um conjunto é igual ao ínfimo do outro, que o outro tem todos os pontos maiores do que a direita, então existem pontos arbitrariamente próximos aqui, que estão nesse conjunto aqui e que estão no outro. Se eles estivessem muito longe, afastados do outro, o sup de um seria menor do que o ínfimo do outro. Então, dado qualquer epsilon, existem partições, ou seja, um elemento desse conjunto e um elemento desse conjunto cuja diferença é menor do que epsilon, porque esse fato está provado com todos os detalhes na parte que eu pulei, que é a revisão sobre sup e ínfimo. Mas isso aí é só você olhar a definição de sup e de ínfimo, você vê que imediatamente. Se quiserem que eu faça, mas não há necessidade. Então, que 1 implica 2, é claro, tudo isso é imediato, porque por isso que eu chamo de condição imediata de então, que quer dizer que 1 implica 2? Que existe uma partição, um elemento aqui e um elemento aqui, tal que a diferença entre dois é menor do que epsilon, qualquer que seja epsilon. Do contrário, todos os elementos aqui e todos os elementos aqui, a diferença seja maior do que ou igual a epsilon, aí o sup seria menor do que f e o ínfimo seria maior do que epsilon. Então a diferença não seria zero. Agora que 2 implica 3, por quê? Porque 2 diz o seguinte, que existe, para todo epsilon existe uma partição, existe um elemento aqui, existe um elemento aqui, cuja diferença, isso aqui é uma espécie, isso aqui é uma soma inferior, e esse aqui é uma soma superior. Uma soma inferior e uma soma superior. Não tem que ser o mesmo P, o mesmo Q, nem o mesmo P. Mas, se existe esse P e existe esse Q com essa propriedade aqui, então eu tomo a soma superior da partição P reunido com Q. É menor, porque quando aumenta a partição, refina a partição, a soma superior diminui. Então a mesma coisa aqui. Agora, a diferença, se essa diferença aqui é menor do que epsilon, essa aqui menor ainda. Então, 2 implica 3. E 3 implica 1, isso é imediato, porque se para cada um daqui existem 2 cuja diferença é menor do que epsilon, o sup desse conjunto é igual ao ínfimo do outro. Ok? Então, essa é a chamada condição imediata de integrabilidade, a qual, por sua vez, tem a seguinte consequência. Eu não sei se está aqui. Uma consequência disso é a seguinte: toda função contínua é integrável. Não está dito aí no livro, pelo menos não vi.
Toda função contínua é integrável. Por quê? Porque toda função contínua definida no intervalo fechado é uniformemente contínua. Se é uniformemente contínua, vai aparecer logo em seguida uma noção que é chamada norma de uma partição. Eu vou introduzir logo agora. A norma da partição é o maior dos comprimentos dos intervalos dessa partição. O maior dos comprimentos dos intervalos é chamada a norma da partição. Mas que quando uma partição refina a outra, a sua norma é menor do que ou igual à norma da outra. Então, se f é uniformemente contínuo, f contínua no intervalo fechado, limitado, então ela é uniformemente contínua. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um número delta maior do que zero, tal que se S menos T é menor do que delta, então se S menos T é menor do que delta, então F de S menos F de T é menor do que qualquer coisa que eu queira aqui. Qualquer coisa não. O delta é obtido a partir dessa coisa que eu escolhi. Então, tal que isso aqui seja menor do que epsilon sobre B menos A. Ok? Então, em vez de epsilon, eu tomo epsilon sobre B menos A. Muito bem. Então, dada uma partição de norma menor do que delta, então a soma superior relativamente a essa partição menos a soma inferior relativamente à partição vai ser igual à soma de MI menos MI vezes TI menos 1, TI menos TI menos 1. O que eu fiz aqui? Simplesmente peguei a soma superior e peguei a soma inferior e subtraí uma da outra. A soma superior é a soma de MI maiúsculo vezes TI menos 1. A soma inferior é isso aqui, multiplicado pelos mesmos comprimentos dos intervalos. Então eu fiz a subtração. Agora, como a partição tem norma menor do que delta, então o MI menos MI é menor do que epsilon sobre B menos A. Qualquer que seja I. Pelo seguinte, porque isso aqui é o sup de uma função, isso aqui é o ínfimo, mas dois valores quaisquer da função diferem por menos do que epsilon sobre B menos A, porque dois valores quaisquer dentro do mesmo intervalo da partição.
Se eu tomar no mesmo intervalo da partição, intervalo que vai de TI menos 1 a TI, dois valores quaisquer da função. Se a norma é menor do que o delta, significa... O que quer dizer que a norma é menor do que o delta? Significa que cada intervalo da partição tem comprimento menor do que delta. Então, se eu pegar dois valores quaisquer, dois pontos quaisquer, S e T, dentro desse intervalo, a diferença entre eles é menor do que TI menos 1. Então, o valor da função f de S menos f de T vai ser menor do que epsilon sobre B menos A. Então, a diferença, o sup vai ser menor do que isso. Você diz, mas o sup tem que ser menor do que ou igual. Se você quiser botar menor do que ou igual, não me oponho, não. Mas acontece que é menor mesmo, porque se é uma função contínua num conjunto compacto, ela atinge o sup e atinge o inf. Quer dizer, o sup é um valor da função e o inf é um valor da função. Então, a diferença entre eles é menor do que epsilon sobre B menos A. Então, isso aqui fica menor, essa soma aqui é menor do que a soma. Como é que fica aqui? Menor do que epsilon sobre B menos A vezes a soma dos comprimentos dos intervalos. Todas essas parcelas aqui são... Todos esses fatores aqui são menores do que epsilon, então põe isso aqui. Então, isso aqui, essa soma é B menos A. Soma isso aqui é B menos A. Então, epsilon. Então, quer dizer, dado qualquer epsilon, existe uma partição tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon, portanto, a função é integrável. Toda função contínua é integrável. Isso vai ser provado logo em seguida, porque a gente vai ver o teorema fundamental é que uma função é integrável se e somente se o conjunto dos pontos em que a função é descontínua tem medida nula. A gente vai já definir o que é medida... Já não, na próxima semana. Definir o que é um conjunto de medida nula. Um conjunto de medida nula é basicamente um conjunto muito pequeno. Pequeno não, assim, em quantidade de pontos. Ele pode ser um conjunto enumerável. Todo conjunto enumerável tem medida nula. Pode ser não enumerável ainda ter medida nula também. Por exemplo, o conjunto de Cantor, que nós definimos, tem medida nula. Então, é uma coisa... A ideia de medida nula foi uma ideia que foi introduzida por Émile Borel e depois explorada por Lebesgue. A ideia de conjunto de medida nula é para dizer que esses conjuntos são insignificantes, num certo sentido. Ok? Então, o teorema principal desse capítulo é que as funções são uma função integrável se somente se... o teorema de que toda função contínua é integrável está provado na página 130 aqui. Mas nós antecipamos aqui um pouco. Na verdade, nesse livro aqui, é provado que se o conjunto dos pontos de descontinuidade de uma função limitada tem medida nula, então essa função é integrável. Mas vale a recíproca. Se a função é integrável, então o conjunto dos pontos de descontinuidade tem medida nula. Isso não está provado aqui porque esse fato é menos importante do que o que precisa é uma condição suficiente de integrabilidade. Agora eu sei que essa função é integrável. Agora, tem a recíproca também, mas eu posso demonstrar aqui, depende da hora. Muito bom. Então aqui eu tenho um exemplo mostrando que o conjunto de Cantor tem medida nula, só que eu ainda não disse o que é um conjunto de medida nula. Vou dizer na próxima aula. Bom, por aqui chega. Então, nós temos a noção do que é uma função integrável, a condição chamada a condição imediata de integrabilidade, que é uma condição que exprime uma coisa que é geometricamente óbvia, não é? É que a coisa geometricamente óbvia é que você tem um conjunto das
somas inferiores e o conjunto das somas superiores. Para você ter o sup desse conjunto sigma minúsculo igual ao ínfimo do conjunto sigma maiúsculo, é preciso que haja, para o sup igual ao ínfimo aqui, é preciso que haja pontos de sigma minúsculo tão próximos do ponto de sigma maiúsculo quanto eu desejo. Dado qualquer epsilon, existe um elemento aqui e um elemento aqui que difiram menos do que epsilon, para poder esse conjunto se aproximar do outro. E aí a função integral significa que as somas inferiores e as somas superiores são separadas só por um ponto, que é a integral. Não tem nada no meio entre elas. Muito bem. Então, até segunda, tenha um bom fim de semana.